Sejam todos bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade à resolução das questões da PGE Maranhão, prova aplicada pela Fundação Carlos Chagas em 2016, Direito Processual Civil, questão 2, e essa questão atine a prazos processuais. Dentro do tema prazos processuais, eu tenho que chamar a atenção dos senhores para o ato processual prematuro, que é uma das disposições do novo Código de Processo Civil, que raríssimas vezes isso acontece, ultrapassa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência que vinha se consolidando principalmente nos tribunais superiores e também acompanhada pelos tribunais regionais federais, além dos tribunais de justiça, acerca do ato processual prematuro, que é uma situação que eu falo para os senhores e senhoras daqui a pouco. Primeiro, prazos processuais. Qual é a primeira coisa que nós temos que tratar sobre prazos processuais? O conceito. Prazo processual é o espaço de tempo em que o ato processual da parte pode ser validamente praticado. Então nós temos o quê? A delimitação de um tempo, de um espaço de tempo em que um ato processual praticado é considerado válido e caso ele seja praticado fora desse espaço temporal, nós temos que esse ato processual é considerado inválido porque aplica-se no caso o que se chama de preclusão temporal. Então, prazo processual é a delimitação temporal para a prática de um ato processual e, caso seja praticado dentro desse espaço de tempo, o ato é considerado válido, do contrário, o ato é considerado inválido pela aplicação do instituto da preclusão temporal. Qual a classificação dos prazos processuais na ciência processual civil brasileira? Nós temos os prazos legais, que são aqueles fixados pela lei, nós temos os prazos judiciais, que são os prazos fixados pelo juiz. Atente para o fato de que o prazo fixado pelo juiz acontece sempre de forma subsidiária, ou seja, o juiz só pode fixar prazo se a lei for omissa nesse sentido, e se nós tivermos conjugadas a omissão legal e o juiz não fixar prazo, nós temos uma regra geral, está no artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que diz que o prazo deve ser praticado no espaço temporal de 5 dias. E nós temos ainda os prazos convencionais, que são prazos convencionados pelas partes do processo, nos termos do artigo 190, que diz o seguinte: versando o processo sob direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Os prazos ainda podem ser próprios, normalmente para as partes. A ausência de manifestação da parte no prazo próprio gera preclusão temporal, como dito, e os prazos podem ser impróprios, em regra, para o juízo. Prazos impróprios significa dizer que, ainda que o juiz exerça o ato processual fora do prazo estabelecido pela lei, ele é considerado válido para o processo para todos os efeitos. O tema mais importante acerca de prazo processual no novo Código de Processo Civil, e eu preciso chamar a atenção dos senhores para isso, diz respeito ao ato processual prematuro, que é aquele ato praticado antes do início do termo inicial do processo. O tempo para a prática do ato processual, o pedaço de tempo, o espaço temporal, ele tem sempre um termo inicial, todos os senhores conhecem isso, e um termo final. O termo inicial, a partir do termo inicial, dá-se início à contagem do prazo. E o termo final encerra essa contagem. Então, a jurisprudência desenvolveu uma tese que, na verdade, é uma tese que todos nós, ou pelo menos grande parte da doutrina, era um pouco desgostosa com a tese criada pela jurisprudência, de entender que o ato processual prematuro, ele não era praticado no prazo da lei. O que é o ato processual prematuro? É o ato processual praticado antes do início da contagem do prazo, portanto, antes do termo inicial do prazo. A jurisprudência entendeu que os atos eles só podem ser considerados tempestivos, portanto, praticados dentro do prazo estabelecido pela lei, pelo juiz, pela regra geral ou pela convenção das partes, se ele acontecesse dentro do tempo estabelecido entre o termo inicial e o termo final. Muito bem, se por exemplo, antes do termo inicial, portanto antes da publicação de uma decisão, se a parte fosse lá e recorresse dessa decisão, a jurisprudência entendia que esse ato processual era prematuro ou que esse recurso era prematuro e, portanto, não o considerava
para fins de tempestividade. A parte teria que retificar esse recurso dentro do prazo processual devidamente iniciada a sua contagem, sob pena do recurso não ser conhecido. É o que ficou conhecido como ato processual prematuro ou recurso prematuro. O Supremo Tribunal Federal, ele acabou superando a tese do recurso prematuro com o agravo de instrumento 703/2009 no informativo 776. Mas o STJ ainda aplicava a ideia de recurso prematuro intempestivo, ou seja, da intempestividade do recurso protocolado de forma prematura. E o que é isso? Antes do início da contagem do prazo, antes do início do termo inicial do prazo. O novo Código de Processo Civil superou a tese do ato processual prematuro ou do recurso prematuro por meio do artigo 218, parágrafo 4º, e esse dispositivo diz o seguinte: os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, e o parágrafo 4º diz: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, recurso prematuro intempestivo ou ato processual prematuro intempestivo é algo criado pela jurisprudência e devidamente superado pelo Código de Processo Civil, porque a jurisprudência, de fato, atentava contra a razoável duração do processo e também a razoabilidade. O novo CPC acaba com a tese e, portanto, a jurisprudência precisa se reajustar à nova realidade legislativa ou declarar o dispositivo inconstitucional, o que me parece muito difícil de acontecer. Portanto, vamos à questão. Considere as seguintes assertivas a respeito dos prazos do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil 2015, a FCC já aplicou essa prova sob a égide do novo Código. Considere as seguintes assertivas a respeito dos prazos no Código de Processo Civil. Item 1. São contados em dias úteis somente os prazos processuais. São contados em dias úteis somente os prazos processuais. Item correto. Veja o que diz o artigo 219 em sede de revisão. Na contagem de prazos em dias, estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Um exemplo de prazo não processual e que tem efeito no processo é aqueles 120 dias para ingresso do mandado de segurança. Os 120 dias para ingresso do mandado de segurança não são contados em dias úteis, são contados em dias normais, corridos, como era a contagem do Código de Processo Civil de 73. É um ato não processual, mas é um ato que tem efeito no processo, razão pela qual o Código é claro ao dizer que a contagem em dias se aplica apenas aos prazos processuais. Item 2. Suspendem-se os prazos durante a execução do programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Item correto e a reprodução do artigo 221 do Código de Processo Civil, parágrafo único, que diz exatamente o mesmo texto do item 2 da questão 2 de Processo Civil da Fundação Carlos Chagas, Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, 2016. A Fundação Carlos Chagas, mais uma vez, reproduz texto de lei em sua prova. Item 3. É de 5 dias o prazo para interposição e manifestação do agravado no agravo interno. É de 5 dias o prazo para interposição e manifestação do agravado no agravo interno. O item encontra-se incorreto e estamos diante do estabelecimento do prazo do agravo interno e nós temos dois prazos aqui a revisar. Primeiro, um prazo sobre os recursos em geral. Nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do novo CPC, com exceção dos embargos de declaração, o prazo para interpor e para responder qualquer recurso é de 15 dias. E sobre o agravo interno, o artigo 1021, parágrafo 2º, diz o seguinte: o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Portanto, o prazo para agravar de forma interna ou para responder ao agravo interno é de 15 dias e não de 5 dias, como disse o item 3 da questão 2 de Processo Civil PGE Maranhão. Item 4. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Item correto nos termos do artigo 1003 do CPC. O prazo para interposição de recurso
Conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. E o item 5 diz: os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, ainda que do mesmo escritório de advocacia, a defensoria pública, a advocacia pública terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, mas em regra não se aplica aos processos em autos eletrônicos. O item está incorreto por um único detalhe, qual seja, ele diz que os litisconsortes, ainda que tenham o mesmo escritório de advocacia, quando o CPC diz que o escritório de advocacia precisa ser distinto. Veja o que diz o artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Perceba, portanto, que no que diz respeito ao item, apenas o que se encontra incorreto é porque o item na questão disse que os advogados podiam ter o mesmo escritório de advocacia e o CPC exige que esses escritórios sejam distintos. Nesse caso, nós temos que é correto se afirmar apenas o que está em item B, a resposta correta. Os itens 1, o item 2 e o item 4 estão corretos, estando incorretos os itens 3 e 5, conforme vimos. Portanto, essa foi mais uma questão da PGE Maranhão, a segunda questão de direito processual civil, que tratou de prazos processuais e que exigiu de você, candidato, apenas o conhecimento da lei processual civil acerca do tema da questão, prazos processuais. Atenção especial para a questão do ato processual prematuro, que é uma questão jurisprudencial importante, ultrapassada pela lei, e, nesse caso, aguardo todos para as próximas questões a serem resolvidas tanto da PGE Maranhão quanto de outros concursos da advocacia pública nos nossos próximos vídeos. Um abraço.